Olá, tudo bem? Nosso tema de hoje fala sobre um assunto que tem chamado a atenção de muitas pessoas ao redor do mundo todo. O tema é o seguinte: o que é a verdade? Ela importa? O que nós podemos dizer é o seguinte: a verdade, ela é absoluta. Porque muita gente diz assim: ah, pastor, a verdade é relativa. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você, e assim por diante. Será que é isso que a Bíblia ensina? Nós estamos na semana da Páscoa, também chamada Semana Santa. E durante esse período se estuda sobre a vida do Senhor Jesus. E eu quero dizer o seguinte para você: quando o Senhor Jesus foi traído e foi levado para ser julgado, um representante da autoridade romana chamado Pilatos, ele interrogou Jesus de diversas formas e não viu nele nada de errado. Porém, ele quis ser popular com a maioria e pediu que a maioria decidisse. E a maioria decidiu errado. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com a seguinte expressão: a voz do povo é a voz de Deus. Ou então, eu estou com a maioria porque a maioria está certa. Será que é verdade isso? Não, não é. Agora, o que é a verdade? Eu quero ler com vocês, ou com você, um texto. Vamos ler João, capítulo 18. João 18, no verso... João 18, verso 37 e 38. No final do verso 37 todo e 38, para nós entrarmos no contexto. João 18, 37, a palavra de Deus diz assim: então lhe disse Pilatos, diante do Senhor Jesus, disse o seguinte: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E continuou o Senhor Jesus dizendo: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos perguntou, verso 38, João 18, 38. Pilatos perguntou: e o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Observe bem, o Senhor Jesus, ele estava diante da autoridade romana de Pilatos, era o governador da província lá. Agora o detalhe: Pilatos olhou para todos os lados, analisou a vida do Senhor Jesus e não viu nele culpa. Porém, ele, como todo mundo sabe, colocou a decisão na mão do povo. Mas antes disso, ele perguntou a Jesus: e você é rei? Aí Jesus disse: é para isso que eu vim, para dar testemunho da verdade. E aí Pilatos, quando disse: você veio dar testemunho da verdade, então vou fazer uma pergunta: o que é a verdade? Eu quero que você, jovem, adolescente, de qualquer idade, pense muito bem nisso daí, nessa pergunta, porque ela é sumamente importante. Vamos entender uma coisa. Eu quero dizer para você o seguinte, que o mundo que nós vivemos hoje é o mundo onde as pessoas dizem assim: a verdade, ela é relativa. Eu já disse isso: o que é verdade para mim pode não ser para você. Será que a verdade é relativa mesmo? Eu estava ouvindo um comentário a respeito disso, de alguém dizendo assim: ah, porque hoje em dia cada um diz que tem um tipo de verdade, ou a verdade é relativa, a verdade é o que vem na sua cabeça. Você já pensou se você entrasse no avião e o piloto dissesse assim: pessoal, a minha verdade é a seguinte, eu levarei vocês para o destino, só que não sei se o combustível vai dar, eu também eu desprezo o plano de voo, eu não olho realmente plano de voo não, mas na minha visão vai dar certo. Essa é a minha verdade, mas o combustível não está bem não. Será que você iria nesse voo com esse piloto? Não sei, eu acho que não. Se você tivesse a oportunidade, você dizia não. Agora, quando eu fazia faculdade, ou eu fiz uma faculdade, uma coisa muito me impressionou. Eu tinha meus 18, 19 anos de idade, e um professor que ele discutia muito, ele na verdade, ele contestava a Bíblia, a palavra de Deus. Ele então, num determinado dia, na aula, ele disse assim: turma, é o seguinte, a verdade, ela é tão relativa,
ela é tão relativa que a verdade para um pode não ser verdade para outro, que nem Jesus Cristo soube dizer o que era a verdade. E eu fiquei impressionado quando aquele professor disse aquilo. Nem Jesus. Aí eu fiquei assim, puxa vida, eu não sei responder. Aí ele até disse assim, eu quero que vocês me digam o que foi que Jesus disse sobre a verdade quando Pilatos perguntou. Nem ele soube responder. Aí eu fui para casa pensando assim, puxa vida, mas tem pergunta que Jesus não possa responder? E será que Jesus não disse o que era verdade, não respondeu a Pilatos? Eu fui procurar na Bíblia. E eu confesso a vocês que eu fiquei muito intrigado. Eu procurei no Evangelho de Mateus, não achei resposta. Procurei no Evangelho de Marcos, não achei resposta. Procurei no Evangelho de Lucas, não achei resposta. E procurei no Evangelho de João e achei resposta. Pastor, você achou a resposta? E Jesus disse o que é verdade? Vamos ler com atenção. Capítulo 18, versículo 38, diz assim: Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade. Mas você sabe qual foi a reação de Pilatos quando ele perguntou a Jesus? Olha aqui. Perguntou-lhe, verso 38, perguntou-lhe Pilatos, olha aí na sua Bíblia, perguntou-lhe Pilatos, João 18, 38, o que é a verdade? Só que quando Pilatos perguntou ao Senhor Jesus o que é a verdade, o texto diz assim, que tendo Pilatos perguntado a Jesus o que é a verdade, deu as costas para Jesus, voltou aos judeus e não achou nele crime algum. Primeiro ponto eu queria destacar aqui com você. Pilatos é o famoso quase salvo, porém totalmente perdido. Como é isso? Eu queria uma explicação. Primeiro ponto. Pilatos esteve diante da verdade e da salvação. Pastor, como é que é? Pilatos esteve diante da verdade e da salvação. Mas então, por que Pilatos foi quase salvo? Porque ele fez uma pergunta para Jesus só para satisfazer o seu ego, ou então aquela pergunta retórica que a pessoa não espera a resposta. Perguntou para Jesus o que era a verdade, estava bem diante da verdade, mas desprezou o Senhor Jesus e foi atender a multidão. E quando ele foi atender a multidão, ele disse que não achou crime nenhum neste homem, mas deixou que a multidão decidisse. Pilatos é o chamado quase salvo. Eu tenho um primo que ele diz assim, rapaz, eu sou quase adventista, porque eu não bebo, não fumo, não faço isso, não faço aquilo. Aí eu digo para ele sempre o seguinte, cuidado com quase, porque quase salvo é totalmente perdido. Quase salvo, totalmente perdido. Aí alguns dizem assim, só ilustrando um pouquinho, puxa, olha, eu joguei na loteria, quase ganho, continuou pobre. Olha, meu time quase ganha, a bola bateu na linha de embaixo da trave e não entrou. Foi quase gol, mas não foi. E assim tem muitos quase na vida. Nós temos que entender o seguinte, que para Deus não existe quase. Ah, eu estou quase salvo. Não, quase salvo é totalmente perdido. Pilatos esteve diante da verdade. Você sabia que Jesus Cristo definiu a verdade? João 14, verso 6, um pouquinho antes ele já tinha definido a verdade. João 14, 6 diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a pergunta é a seguinte, quem é a verdade? Existe uma resposta dividida em duas partes na Bíblia, mas aponta para um só. Primeiro, o Senhor Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade? O que é a verdade? A verdade é o próprio Jesus Cristo. Segundo, João 8,32 diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor Jesus, na sua palavra. Olha, também tem um texto que diz assim, que a palavra de Deus é a verdade. Porque a palavra de Deus aponta para a salvação do Senhor Jesus. Nós vivemos num mundo hoje que nós devemos ter muita atenção e analisar o que muitas pessoas dizem sobre a verdade que é a palavra de Deus. Olha, tem gente que diz que a Bíblia ela é a verdade relativa porque aplica-se para um e não para outro, mas não é assim. Eu quero dizer a você que a verdade, ela é absoluta, a verdade é o Senhor Jesus. Mas pastor, por que essa questão você está falando sobre a verdade? Primeiro porque está na Bíblia, segundo porque nós estamos num dia hoje. Você sabia que muita gente brinca com a mentira e a mentira é o oposto da verdade? E você sabia também que a mentira é a raiz
a raiz de todos os enganos, de todo o pecado, passa pela mentira. Você sabia disso? Que a mentira, ela puxa para a pessoa se justificar dos erros? Pense aí num pecado para ver se a mentira não está por trás. Quem mata mente, quem rouba mente, quem adultera mente, pense bem se isso não é fato. 1º de abril, aí você pode dizer, pastor, 1º de abril é o dia do trote, é o dia da fake news, que é muito falado hoje, né? Olha, quando eu era assim, juvenil, adolescente, se costumava brincar muito com 1º de abril. E o pessoal enganava de forma muito forte. E sabe o que é que dizia depois? Até os meninos brincando diziam assim: 1º de abril, o vento passou e você não viu. Mas isso queria dizer o seguinte, que era mentira. Hoje, nós temos o compromisso, como pessoas que queremos a salvação, de falar a verdade. Porque só a verdade liberta. E a verdade faz uma grande diferença em nossa vida. Olha, uma coisa, quem se distancia de Deus, se distancia também da verdade. Quem se aproxima de Deus, se aproxima da verdade. Pastor, e como é que eu faço para eu ser uma pessoa que leve a sério a verdade, que a verdade importa? A verdade é revelada na palavra de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na medida que eu leio a Bíblia, na medida que eu tenho mais comunhão com Deus, na medida que eu oro mais, na medida que eu participo dos cultos, participo de meditações, eu estou me aproximando cada vez mais da verdade, porque a verdade é o Senhor Jesus. Agora você imagine o seguinte, uma pessoa que alimenta a natureza carnal com intrigas, imoralidade, com ódio, maus pensamentos, mentira e fake news aí que está na moda. Você acha que essa pessoa está alimentando que tipo de natureza? O apóstolo Paulo disse assim, que nós temos 2 naturezas. Pastor, explique aí, eu quero saber que naturezas são essas. Nós temos a natureza carnal e a natureza espiritual. É como se fosse assim, o pastor Bulhões, já no sermão dele há mais de 20 anos, ele explicava, e para mim ficou gravado quando eu era mais novo e eu vi o pastor pregando essa mensagem e para mim ficou encucada na mente. Ele dizia o seguinte: pense na natureza humana como 2 esferas, uma diante da outra. Aqui são 2 esferas. Você alimenta essa bastante e deixa essa desnutrida. 8 dias essa bem alimentada e 8 dias essa desnutrida. Essa já não tem mais quase força nenhuma e bota as 2 para brigarem. Quem vence o conflito é a bem alimentada ou a mal alimentada? Normalmente vai vencer aquela que estiver melhor alimentada. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que dentro de nós guerreiam, estão em conflito 2 naturezas, 2. A natureza carnal e a natureza espiritual. E sempre elas estão aqui, conflitando. Mas qual será a vencedora? A que for melhor alimentada. E a pergunta é, qual é a natureza que eu tenho alimentado mais em minha vida? É a natureza carnal ou a natureza espiritual? A vitória virá daquela que tiver melhor alimentada. Então eu quero dizer a você, jovem, adolescente, juvenil, irmão de mais experiência, independente da idade, porque eu já disse que a idade, a questão de jovem ou velho, é uma questão de estado de espírito. Então a gente pode ter um jovem de 99 anos e pode ter também um idoso de 15. Mas na verdade todo mundo aqui eu acredito que é jovem no estado de espírito. Então imaginemos o seguinte, quem é que vai vencer? Aquela natureza que estiver melhor alimentada. Pilatos desperdiçou a oportunidade da verdade transformar sua vida e dar a salvação para ele, porque Jesus é a verdade que liberta. Hoje, eu, você, nós temos a oportunidade de vivermos a verdade em nossa vida. E uma coisa eu vou dizer para você antes de encerrar. Vivemos num mundo onde os valores são tão invertidos que as pessoas estão valorizando muito mais a mentira ou fingimento do que a realidade e a verdade.
Mas Deus está chamando a mim e a você, chamando a nós, para representarmos o seu caráter, falando a verdade, vivendo a verdade, custe o que custar. E a verdade é o Senhor Jesus que está revelado na sua santa palavra. Pilatos esteve muito perto da verdade. Verdadeiramente, Pilatos esteve muito perto da salvação, mas desperdiçou a salvação para agradar a maioria. Eu vou encerrar aqui a mensagem dizendo o seguinte: não viva para agradar a maioria, viva para agradar a Deus. E tenha na sua mente que a verdade não é um sentimento que você pode decidir e o outro decide de outra forma, o outro decide de outra. Não. A verdade, ela é absoluta, porque a verdade é o Senhor Jesus que transforma. A verdade é pautada por sua palavra. E como o Senhor Jesus próprio disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Finalmente eu quero dizer a você que nós estamos hoje diante de uma grande decisão. Ou eu aceito a verdade na pessoa do Senhor Jesus e faço a sua vontade, lendo a Bíblia, orando mais, estando em comunhão e me preparando para o grande dia da sua volta. Ou eu sigo a maioria, rejeito a verdade e a palavra de Deus, vivo como se nada fosse acontecer. E quando o Senhor Jesus voltar, é bem provável, se eu não viver a verdade, será uma realidade que eu perderei a salvação, mas com certeza você não quer perder a salvação, nem o Senhor Jesus quer que você perca, porque a própria palavra de Deus diz que o Senhor Jesus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento e o aceite. E a pergunta que eu faço neste momento é: você quer dizer ao Senhor Jesus hoje: Senhor, eu quero viver a verdade, eu quero a verdade no meu coração, eu quero viver como o Senhor Jesus me ensina, lendo a sua palavra, orando, falando a verdade e desprezando a mentira, porque a mentira, ela tem um pai, que é Satanás, o enganador, e a verdade tem também um dono. A verdade, ela é o próprio Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que você tome a decisão hoje, neste momento, de viver pela verdade, viver na verdade e viver com a verdade. Você quer tomar essa decisão hoje para a honra e glória de Deus e para que sua vida seja diferente e você esteja preparado para a volta do Senhor Jesus? Então faça o seguinte: onde você está, levante sua mão. Vou fazer uma oração por você, por sua decisão, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela história de fé, pela história para nos advertir de que o Senhor Jesus é a verdade, de que um homem chamado Pilatos esteve quase salvo, mas totalmente perdido porque deu as costas para a verdade. Que essa realidade não seja a nossa, mas que a nossa realidade, Senhor, seja estarmos com a verdade, a Tua palavra com o Senhor em nosso coração, a fim de que possamos testemunhar do Teu nome e decidirmos pela verdade, custe o que custar, porque quando o Senhor Jesus voltar estaremos preparados. Abençoa cada um amigo aqui, irmão, cada jovem, cada ouvinte, cada espectador. Nós suplicamos, ó Deus eterno, pelo Teu poder, pelo poder do Teu Santo Espírito, e em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.